Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Supercast. E hoje nós vamos falar sobre algo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e que vai ajudar a muitas pessoas que você conhece. Eu estou recebendo aqui hoje Nité Lisboa, que é psicoterapeuta, e o nosso tema principal, além de vocês conhecê-la um pouquinho, é falar sobre autossabotagem, sobre os sabotadores. Você tem noção de quantas áreas da nossa vida nós nos sabotamos? Nitéia, seja muito bem-vinda ao Supercast. É uma honra te receber aqui. É um prazer muito grande e agradeço também o convite, né? Para essa oportunidade de as pessoas poderem conhecer um pouco mais, né? Sim. Falar um pouquinho sobre mim. Começa me contando, porque, gente, é uma baiana. Me conta um pouquinho sobre a sua história, Nitéia. Então, eu sou da Bahia, né? Do município de Una. Meus pais nos criaram na roça mesmo, né? E depois a gente foi para a cidade, né? Sim. E aí chegou meu pai a falecer, né? Eu tinha uns 11 para 12 anos. Nossa, são quantos irmãos mesmo, você fala? São uns 11 da parte de mãe e da parte de pai também. 11 irmãos. É uma família grande. Mas aí você é mais pro lado dos menores ou mais do lado dos... Do lado da minha mãe. Não, mas eu sou a mais nova. Você é a caçula. Eu sou a caçula. Nossa! Caçula com 45 anos. Gente! E aí, minha mãe ficou para criar, né? Nós 4, que eram 4 irmãs menores, que as outras já estavam tudo crescidas, já tinham resolvido todas as suas vidas. E eu falo que minha mãe é um grande exemplo na minha vida, em todos os sentidos, né? Sim. Porque ela superou tudo isso. Quando meu pai faleceu, minha mãe não tem alfabetização, então para ela poder educar a todos nós não foi fácil, e para sustentar não foi fácil também. Sim. Aí veio o apoio dos meus irmãos mais velhos, né? Em especial um irmão ajudou muito a gente, né? Sim. Então amparou, que ele trabalhava, já tinha a família dele, e ele também sustentava a gente ao mesmo tempo. Sim. E aí a gente foi vivendo, depois foi se desenvolvendo. Minha mãe sempre foi muito criativa para poder fazer as coisas. Eu acho que eu herdei a criatividade da minha mãe, porque a criatividade é uma das minhas forças de caráter, né? Então a minha mãe, ela era muito criativa. Ela vendia, por exemplo, banana, ela fazia doce de banana para vender. Na Bahia a gente tem uma coisa que eu amo muito, que é a banana real. Então é banana real? É tipo um pastel, só que o recheio é banana. Olha! É uma delícia. Olha lá, chegou a encher a boca d'água ali, ó, a memória afetiva vindo. Exatamente. Que legal. E ela criava para poder vender, né? E botava uma barraquinha na frente de casa e a gente sempre estava ali trabalhando junto com ela, né? Sim. Assim ela criou a gente, criou meus 2 sobrinhos também, né? Eu lembro dos meus sobrinhos saindo para vender. Na Bahia a gente fala de geladinho, né? Os chup-chup. Isso, eles saíam para vender. Então minha mãe sempre educou a gente para poder sobreviver, né? De maneira que a gente pudesse empreender. E esse empreender ficou dentro de mim, né? Sim. Meu pai também, porque meu pai ele era fazendeiro e ao mesmo tempo que ele tinha fazenda, ele tinha um comércio, né? Que era uma mercearia. Mercearia. Aí atendia as pessoas que já trabalhavam ali na fazenda. Então essa herança aí veio da minha família mesmo. Gente, que delícia. E como que você veio parar no Espírito Santo? Me conta. E tem quanto tempo que você mora aqui? Tem mais de 27 anos. Tem muitos anos. Eu vim parar, eu me formei, né? E quando eu me formei, aí a minha irmã morava já aqui. Ela morava em Cariacica. E ela me chamou para me vir para trabalhar, porque na Bahia é muito mais difícil a gente conseguir emprego, né? Sim, E aí eu vim, trabalhei, né? Trabalhei em casa de família muitos anos. Eu dormia na casa de família, né? E só ia para casa nos finais de semana. Sim. Aí depois minha irmã foi morar na Serra, e aí eu fui com ela também. Aí depois veio minha outra irmã, a gente foi puxando, né? Aí depois veio minha mãe, aí a família ficou aconchegada. Ai, que delícia! E como que veio essa questão do desenvolvimento pessoal também para sua vida? E que você desenvolveu e desenvolve uma carreira hoje ajudando as pessoas, não tem? Então, às vezes a gente tem algo que está guardado dentro da gente, mas a gente, assim, não sabe, não se descobre, né? Sim. E eu falo que isso levou, assim, bastante tempo. Tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu sou psicoterapeuta, né? Então, primeiro eu tinha me formado, né, como professora. Aí já cheguei a dar aulas, né? E nessas aulas eu dava para jovens e adultos também, aqui mesmo, né, no Espírito Santo. Aí depois eu fui me desenvolvendo. Aí comecei a fazer cestas de café da manhã na pandemia. Olha
e fiquei assim muito tempo. Só que eu me sentia que faltava algo dentro de mim. E sempre fui de ajudar as pessoas, né? Isso aí sempre foi dentro de mim mesmo. E aos poucos eu fui desenvolvendo essa vontade de sempre as pessoas me perguntavam algo, eu poderia ajudar com um conselho, uma palavra amiga, coisas que viessem assim a acalentar a dor que a pessoa estava passando. Sim, e gente, vocês devem estar percebendo isso pelo vídeo, mas pessoalmente também. Você traz uma paz, sabe? Dá vontade de conversar, a gente se sente à vontade. Ai, que bom. Então isso acaba atraindo também as pessoas que precisam de ajuda, é isso. As pessoas hoje, elas estão muito assim, sem acolhimento, né? Se você observar bem, as pessoas, elas acabam assim, muito frias, né? Não tem aquele aconchego, ou muitas das vezes não tem também aquele ouvido atento. Só querem falar. Precisa de alguém que escute. Que queira escutar, né? E quando você tem o ouvido de ali estar atento para escutar, é mais fácil você ajudar. Entendi. E vendo de fora também a situação que a pessoa está vivendo, acaba tendo essa percepção também, não é isso? Porque você não está envolvida no problema e porque você tem as técnicas certas para ajudar a pessoa na dor que ela está passando. Então, essa percepção já vai te ajudar a poder, assim, orientar melhor a pessoa, o paciente, o que ele está passando, qual a dor, ou o que ele quer desenvolver na vida dele mesmo. Sim. E aí, então, veio a questão da psicoterapia para você ajudar as pessoas há 4 anos, né? Exato. Me fala um pouquinho mais como começou. Então, eu olhando na internet, né, e ali comecei a observar um vídeo e me chamou a atenção. Aí eu ofereci assim, um curso online. Esse primeiro curso que eu fiz, ele durou 1 ano mais ou menos, né? E nesse 1 ano eu recebi todo o treinamento, né? Para poder ajudar as pessoas a usar empatia, né? Para poder ouvi-las, né? Se colocar no lugar da pessoa. E ali eu fui treinando e me desenvolvendo. Aí depois a gente vai só se especializando, né? Porque a gente não pode parar de estudar, né? Então eu continuo estudando porque eu entendo que as pessoas precisam de muita ajuda. Eu preciso de ajuda, as pessoas precisam de ajuda. Então, quanto mais você se especializa, mais você vai tocar a essas pessoas. Sim. Agora, nós conversamos, gente, depois tem até no YouTube do programa, eu vou passar para a Nitéia também, nas redes sociais ela vai ter a entrevista que nós fizemos. Você falou e me chamou muito a atenção sobre as forças. Eu sei que hoje nós vamos focar nos sabotadores, mas eu não posso deixar de falar isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente está passando por algum problema e fala, o que eu vou utilizar? Qual ferramenta, qual recurso eu vou utilizar? Mas se a gente for olhar, nossas forças estão dentro da gente também. Então, fala um pouquinho sobre essas habilidades que cada um tem. Eu achei isso muito interessante. Tem um teste que é chamado teste VIA. Você faz esse teste e nele é diagnosticado são 24 forças de caráter, né? Olha! Todos nós temos todas elas. Isso aí é um fato. Mas o que acontece? Algumas forças vão estar em alta, outras vão estar em média e outras vão estar baixa. Entendi. Então todos nós temos as 24. Temos as 24 forças. Só que elas precisam... E aí, por exemplo, identificando qual está baixa. Se nesse momento eu preciso... Me fala uma força que não... Por exemplo, eu vou te falar de uma força minha que está baixa. O humor. Vão rir? Cadê o macaco? Venha pra cá, lá, viu? Então, o que acontece? É engraçado que, assim, é muito característico. Sem eu fazer o teste, meu esposo sempre dizia pra mim, você tem que rir mais, você tem que brincar mais, você é muito séria. Então, depois que eu fiz o teste, aí eu olhei assim, realmente ele tinha razão. Entendi. A minha força está baixa mesmo, né? E aí eu preciso aumentar essa força. Agora, como que eu aumento essa força, né? Aí a gente sugere para o paciente o que ele fazer, algumas coisas. Por exemplo, assistir filmes, né? Que venha trazer o seu humor, despertar. Aprender a fazer piadas, que venha trazer mais esse humor. Ouvir músicas mais alegres. Isso aí vai aumentando o seu humor. Estar no meio de pessoas que são bem-humoradas, você vai ser contagiada a rir mais. Mulher, que coisa linda. Então a gente pega... minha força tá... mas a gente não consegue colocar as 24 forças altas o tempo inteiro também, né? Não tem condição. Então a gente surta também. Exatamente. E a gente tem que aprender a se permitir, né? Tem dia que a gente... Por exemplo, você pode ser muito bem-humorada, mas tem dia que você não vai estar bem. E aí você precisa se permitir.
É interessante dessa força de humor que até humoristas, muitas das vezes o que acontece? Eles vão, fazem aquele show maravilhoso que a gente ali, né, ri bastante, mas dentro deles mesmo, eles não têm a força. Olha como é importante a gente entender as forças. É forte isso. Sabe por quê? Eu fui fazer uma reunião um dia desse com os humoristas. Foi exatamente isso. Eu achei que eu ia chegar lá e encontrar aqueles meninos daquele jeito que eu encontro no show. Totalmente sérios e concentrados. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Não, mas nós somos, mas a gente tem um momento do palco, do show, mas normalmente nós somos assim. Eu falei, ai, gente, que vergonha que eu fiquei. Mas é realmente até pra ter o equilíbrio, né? Isso. Principalmente pra ele que é humorista ter o equilíbrio, mas muitas das vezes é porque dentro dele ele não desenvolveu o humor. Tem muito humorista tímido. E muito humorista que estão levando assim em estado de depressão, né? Eles fazem o humor para as pessoas, passam pra gente aquele humor, mas dentro dele ele está triste, ele está deprimido. Quando a pessoa tá passando por um momento depressivo, por essas questões, normalmente qual é a força que está em debilidade dela? A gente tem alguma característica que fala assim, olha, normalmente a pessoa que está com depressão é a força A ou a força B. Existe algum assim que é recorrente ou não? Não, caso. Porque o que acontece? Às vezes a sua depressão é recorrente de algo, a minha já vem de outra. Entendi. Né? Agora, o que acontece? Olha como é que é importante. Por exemplo, você está em depressão. Uma das coisas que a gente sugere, até falei com você na entrevista, é o Diário da Gratidão. Sim. Mas imagina você, deprimida, fazer o Diário da Gratidão. Vou agradecer o quê, Litéia? É isso aí, você jeito, tem dificuldade. Né? Então eu não vou trabalhar com você o Diário da Gratidão. Eu vou trabalhar com você a esperança. Que aí você vai aumentar a sua esperança que as coisas vão mudar, vai melhorar. E você vai entendendo, aí o que vai acontecer com a sua depressão? Ela vai diminuindo, porque você passou a ter mais esperança que as coisas aconteçam. Você passou a fazer mais projeto, porque você espera que aquele projeto se realize. E aí a sua depressão só vai diminuindo. Entendi. Eu tô falando que eu já vou falar com você que está nos acompanhando, que normalmente eu falo isso no meio ou no final do nosso vídeo, né, Rogério? Você vai entender. Eu tenho certeza que até agora essa conversa já fez sentido para você. Então, encaminha para o máximo de pessoas possíveis para ajudar, porque o que vem a partir de agora também vai ajudar, e eu tenho certeza. Litéia, se a gente puder colocar assim, por exemplo, as 5 forças que a pessoa precisa estar sempre em alta, mais, né? A gente consegue elencar pelo menos umas 4 ou 5 forças. Quais você destacaria? Então, essas forças, elas assim, faz parte das nossas virtudes. Quando você faz o teste, as primeiras vão ser as suas virtudes, né? Que são as mais, assim, que mostram quem você realmente é. Como da sua mãe a criatividade. Exatamente. Legal. Então, uma das forças que eu gosto muito, eu acho assim que a humanidade inteira precisa ter a gratidão, né? Aprender a agradecer. Só que o que acontece? As pessoas falam em agradecimento, mas no seu dia a dia elas acabam não agradecendo com as suas atitudes, porque vai ser muito mais além. Não é só eu dizer para você eu sou grata, né? É sentir, né? Exatamente, é vivenciar, né? A gratidão na sua vida. Uma das forças assim que a gente fala, por exemplo, é o critério. Eu preciso ter critério para quê? Para tomar decisões. Porque senão, por exemplo, imagina, você trabalha, aí você chega o final de semana, você tem que ter o critério. Então, um tempinho para minha família. Para cuidar do meu esposo, para cuidar do meu filho, para cuidar de mim mesma. Se você não tiver critério, o que você vai fazer? Aceita todos os convites que as pessoas te oferecem. Então, é importante ter um critério nessa questão, né? É uma força, assim, muito boa para a gente estar usando. Outra força que eu falo também é a esperança. Entendi. Você já percebeu que muitas das pessoas que estão em depressão, elas estão assim, sem esperança que as coisas mudem na vida dela? Entendi. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que eu estou atendendo, e ela assim, não vê que a vida dela pode mudar. Porque a depressão dela está muito grande. Entendi. Aí o que nós estamos trabalhando? A esperança.
né? E a esperança em coisas simples, por exemplo, atividades bem simples do dia a dia, como por exemplo, sair de casa para ir trabalhar. Como ela está em depressão, ela tem dificuldade para isso. Entendi. Então a gente precisa incentivar ela a entender o quê? Ela precisa ter esperança que ela vai conseguir sair de casa, se arrumar, que ela vai pegar um ônibus ou que ela vai pegar um Uber e que ela vai chegar no seu serviço e ela vai fazer o que precisa ser feito. Ela trabalhando a esperança dela. E coisas que dependam dela, né? Porque aí ela vem realizando. Exatamente. E aí a depressão dela vai diminuir porque ela vai se sentir útil e ela vai ter esperança que as coisas vão melhorar na vida dela. Mas é um trabalho, não é aquela esperança vazia. Né? Daqui a pouco vai acontecer, por exemplo, eu espero que eu fique rica. Se eu não trabalhar, isso não vai acontecer, né? Então, se eu não trabalhar a esperança, essa minha depressão, ela não vai diminuir. Entendi. Então ela precisa ser trabalhada, né? Também o autocontrole, né? As pessoas estão perdendo muito assim o autocontrole no trânsito, né? Na família, né? Às vezes você vê muitos palavrões, as pessoas falando, o tratamento com a família não é legal, um quer falar mais alto que o outro, por quê? Porque não tem o autocontrole, né? Então é uma das forças que a gente precisa aprender a trabalhar também, né? Gente. E aí existem muitas outras. Que delícia! E aí tem muitas outras forças que você pode trabalhar que vai ajudar na sua vida e no seu dia a dia, né? Gente, muito interessante. Agora vamos passar para os sabotadores. Às vezes a gente nem sabe que está sabotando, está auto-sabotando em determinados. A gente pode fazer isso em todas as áreas da nossa vida, financeira, emocional, física. Me conta um pouquinho primeiro o que são sabotadores, para o pessoal entender também. Então, existe assim, são vários sabotadores, mas em média vamos dizer assim, 9 sabotadores, né? Por exemplo, o crítico, né? O hiperrealizador, o perfeitinho demais. A gente pode falar sobre cada um deles? Então, assim, só por cima, assim, só para entender um pouquinho. O que acontece? Como são muitos, vamos falar apenas de um, por exemplo, o autocrítico. Aí você faz o seu trabalho e você acha assim que não está perfeito. O que você faz? Começa a se criticar. Entendi. Aí eu preciso fazer o quê? Trabalhar esse sabotador para que eu consiga entender que o que eu estou fazendo está sendo realizado, a entrega está boa, mas eu não preciso me criticar tanto. Entendi. Aí como que eu vou fortalecer? Aí são as técnicas que a gente vai estar usando em cada sessão para a pessoa poder estar combatendo esse autocrítico, né? Sim, normalmente são quantas sessões, Niteia? Em média 12. 12, para você poder, é uma mentoria de 12 sessões, onde você vai entender quais são os sabotadores e como lidar com ele. E a gente pode combater o sabotador. Como a gente está falando aqui do crítico, por exemplo, aí você botou essa água aqui. Vamos dizer que essa água caiu um pouquinho. Aí você fica naquela neura e tal, se critica por isso. Aí o que você faz para combater? Lá vem a autocrítica, ela tá achando a boazinha, critiquinha. Quer dizer, você tá combatendo o seu sabotador. Em vez dele te criticar, você está criticando ele. Então você tá levando comandos para ele entender que chega, aqui quem manda sou eu. Então entendi. A gente luta contra o sabotador. Exatamente. Por exemplo, perfeitinho. Vem a perfeitinha, ó. Perfeitinha demais. Aí você vai lutar contra ela. Entendi. Né? Porque aquele perfeccionismo, ele vai te atrapalhar. Sim, aí não faz nada. Porque você nunca acha que tá bom. Sim. Aí você vem com perfeitinho, já vem com crítico. Então você tem que combatê-los. Eu conheço uma pessoa dessa. Ele sofre, tá? A pessoa sofre. Nossa, mas ele sofre demais. Aí ele me liga e fala assim, eu preciso conversar. Porque tá acontecendo isso. E na minha cabeça, porque eu vou fazendo negócio, tem que fazer, vamos fazer, vamos embora. Aí eu falo, já podia ter começado. Tava perfeito. Só que, perfeito assim, né? É só começar, as coisas vão resolver no meio do caminho. E aí eu falo, meu Deus, você não começou ainda, tem 2 anos esse projeto que me conta. Por ele que ser muito perfeccionista, aí ele não vai. Não vai. E aí quando tenta fazer alguma coisa, aí vem o crítico. Isso. Aí ele se para. critica. Aí acabou. Não, porque nada tá bom. É isso aí. Aí você vê, se você observar esse seu amigo, ele não vai nem pra frente, nem pra trás. Ele estacionou. É isso aí. Ele me falou, Lu, em 2 anos eu não mexi em nada. É isso aí. E aí vem depressão.
E normalmente essas pessoas também atraem também para si o vitimismo, né? Elas se colocam no papel de vítima. Exatamente. Mas o que acontece? É bom a gente entender um pouco sobre os sabotadores. Todos nós temos eles, né? Mas o que acontece? Quando a gente era criança, a gente sempre precisou dos sabotadores. Olha que interessante. Como seria? Vou te dar um exemplo. Quando você era criança, você chegava perto do fogão. O que sua mãe falava? Vai se queimar, menina. Sai daí. Não coloca a mão, porque você vai se queimar. Sai daí. O que sua mãe tá fazendo? Te protegendo. Aí você tinha medo de colocar a mão no fogão ou chegar perto do fogão. Nossa, sabe o que eu fiz uma vez? Tinha um leite quente em cima do fogão. Eu simplesmente abri a tampa e sentei. Querida. Ela falou assim, eu avisei. Eu avisei, né? Você entendeu? Então, quer dizer, o medo que poderia, hoje, ele vai te sabotar, mas quando você era criança... me protegia. Exatamente. Aí é o diferente. Só que o que acontece? Crescemos. A gente não precisa mais se sabotar. Agora a gente precisa aprender a lidar com esse sabotador. Então, o medo é um sabotador também? É, também. Ele te sabota. Só que o que acontece? Esse medo, ele faz parte das emoções. Quando você conhece os sabotadores, primeiro você tem que conhecer as emoções boas e as emoções que não são, vamos dizer, boas. Emoções negativas e emoções positivas. Temos 10 emoções, por exemplo, só para listar um pouco, positivas. E a gente pode botar assim 12, que a gente chama de toxinas da mente, são as negativas. Tem mais, né? Tem muito mais. Só que o que acontece? As duas, a gente precisa. Elas não são ruins. Que a gente fala assim, não, você é negativa, né? Sim. É ruim. Não. Elas são necessárias. Elas são necessárias. Um exemplo, você perde alguém que você ama. A emoção que você vai transmitir é qual? Tristeza. Exatamente, você vai ficar triste. É natural. O não natural era você não ficar triste, né? Com a perda daquela pessoa. Então é natural você ficar triste. Então você se permite ficar triste. Só que quando você fica triste por muito tempo, leva uma depressão. E aí vem a autodestruição. É aí que você precisa parar. E como para? Aí vem para você entender as emoções positivas. Então você vai usar a positiva contra a negativa. Entendi. Quer dizer, por exemplo, eu tô triste, o que eu posso fazer? Tirar um tempinho para apreciar a natureza, vai me trazer alegria. Ficar com pessoas que eu amo vai me ajudar a trazer mais alegria, entendeu? Entendi. São coisas que eu vou estar fazendo para combater aquela tristeza. Que forte isso, hein? Então vamos supor, uma pessoa não conseguiu administrar e vivenciar esse luto que é necessário. Uma perda, morreu alguém ou separou. Se a gente não vivenciar esse luto da forma correta, lá na frente acarreta uma depressão. Porque você está carregando, né? Carrega, né? Aí você está carregando. Então você tem que primeiro viver o luto ou viver ali aquela situação, né? Por exemplo, a separação. Vivenciar mesmo tudo, se permitir entender tudo que está acontecendo. Aí lá, depois que você vivenciou, você não pode permanecer nesse luto, nessa dor. Aí chegou a hora de você se tomar ação. Mas, por exemplo, para ajudar quem está assistindo agora, vamos supor que a pessoa esteja passando por esse luto há, não sei, 2 anos vivendo essa perda sem saber. Ela tem como falar assim, a partir de hoje acabou isso na minha vida, eu vou mudar e aí sim começar a colocar essas emoções positivas. Como é que funciona essa virada de chave? Não será assim. Por quê? Isso aqui é a coisa da minha cabeça, porque eu falo assim, a partir de hoje acabou isso na minha vida. Vambora. Mas você percebe que não acabou? Não você acabou. Sofre, você fica triste, você lembra da pessoa? Então permanece. A separação, ela também, quando a pessoa morre, também é um tipo de separação também. É uma separação. Então eu preciso vivenciar, entender, chorar, ficar triste. Até aí tudo bem. Qual é o período mais ou menos de luto que uma pessoa experimenta ali, que depois ela começa... Aí vai de cada pessoa. Né? Não tem Tem pessoas que reagem naturalmente. Tem pessoas que vão reagir com remorso.
Aí o período dele vai ser muito maior. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Morreu por minha culpa. Exatamente. Então, cada um vai ter uma vivência ali. O que ela não pode é permanecer no luto. Ela tem que sair do luto. Aí ela precisa de ajuda para sair do luto. É um processo um pouco mais longo, mas é possível a pessoa sair do luto, né? Por exemplo, se você me falasse há muitos anos atrás, eu sofreria muito falar do meu pai. Só que hoje eu entendo que o que meu pai fez com minha vida foi maravilhoso. E você era muito jovenzinha, você tinha 11 anos, né? Então você não entende por que meu pai foi embora. Então, hoje eu já entendo. Sim, mas quando a gente não cuida, a gente fica nesse... Quem não cuida dessas emoções, aí fala o que aconteceu, aí alguns até dizem assim, a expressão, né? Deus levou. Ai, gente, aí se volta contra Deus. E não tem nada a ver com Deus, né? Porque Deus não leva ninguém, Deus quer todo mundo pertinho dele, né? Ele quer aqui, a gente, todo mundo aqui, porque ele fez isso aqui pra gente, né? Verdade. Só que aí as pessoas confundem tudo, fica totalmente perturbada e elas não se permitem viver o que tá acontecendo, não permitem tomar uma ação, né? E aí ela vai sofrendo mais e mais e vai passando os anos e ela nunca resolve. Né? Então hoje, por exemplo, se eu falar do meu pai, eu vou sentir tristeza porque eu lembro, né? Então eu vou lembrar o quê? Tudo que ele viveu comigo, né? Como foi, sentar, conversar, que eram coisas que era da minha vivência. Só que eu não lembro muito, por exemplo, eu não tento deixar minha mente lembrar como foi que aconteceu aquilo. Entendi. Porque eu já trabalhei minha mente para isso, entendeu? Então isso é importante. Então hoje eu já olho ele, lembrar do meu pai com coisas boas que ele me transmitiu. Entendi. Então a mente... É porque muita gente fala sobre isso, mas às vezes a gente esquece que a mente ela é completamente adaptável, né? É plástico, né? É, só a gente Nosso cérebro moldar, é plástico. Né? Exatamente, ele é moldável. Na mentoria dos sabotadores, é isso que a pessoa ela passa a entender. A gente faz alguns testes com ela. Um desses testes é o QP. Porque existe a mente fixa e a mente de crescimento. A mente fixa é aquela, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim. A síndrome de Gabriela. Exatamente. Entendi. A mente do crescimento é diferente. Eu posso mudar. Isso aconteceu com minha mãe, mas a minha história pode ser outra. E aí eu vou trabalhar na minha vida para que minha história seja diferente da minha mãe. Né? Não é aquele sofrimento que minha mãe passou e tal. Então eu vou transformar isso. Aí eu entendo o quê? Que o meu cérebro ele é plástico. Ele pode sim mudar. Então isso é bom a gente aprender. Menina, muito bom. Estou falando com vocês. Agora, voltando para os sabotadores. Como que a gente percebe que a gente está se auto-sabotando em algum caso, em determinados casos, assim? Na vida, né? No dia a dia da pessoa, né? Por exemplo, eu vou te dar aqui o exemplo da solidão. A solidão, ela é boa, mas ao mesmo tempo a solidão ela é ruim. Por exemplo, solitude. Tem gente que gosta, né? Ela quer ficar sozinha. Ela opta por ficar sozinha. Tá tudo bem pra ela. Ela é feliz. Não é que ela não tem amigos. Mas ela prefere, por exemplo, passar um final de semana dentro da casa dela, cuidando dela, das coisas dela, dos interesses dela. Isso é solitude. Exatamente. Agora vem a questão da solidão. O que acontece na solidão? Imagina você estar numa festa com muitas pessoas e mesmo assim você olhar para um lado, olhar para o outro e você se sentir sozinho. Isso é solidão. Ou acontece o quê? Você é prestativa, que aí entra um sabotador, o prestativo demais. O prestativo também é sabotador? É um sabotador. Aí tudo que todo mundo pede, você faz. Vamos tomar água nesse momento? Você faz isso pra mim? Eu faço sim. Eu já parei com isso, né, Rogério? Você faz assim, faço, separa tudo que você tá fazendo pra fazer pro outro. E sempre você tá ali prestando ajuda pra outras pessoas. Mas de onde vem esse sabotador? É porque você entende que você tem que ser gentil, tem que ser generosa. Só que aí entra novamente as forças. Equilíbrio. Entendi. Entendeu? Eu tenho que ser gentil? Tenho. Eu tenho que ser generosa? Eu tenho. Só que tem limite. Exatamente. Então imagina, a pessoa ali, ela tava ali naquela festa, ela presta
todo mundo, prestativa para todo mundo, ajuda todo mundo, aí você é para tudo. A mãe precisou, o pai precisou, o marido precisou, o amigo precisou, você tá ali para todos eles. Cansei, né? Só que de repente você passa por uma situação que você precisa de ajuda. E aí você olha para um lado e para o outro, você se sente como? Sozinha. É isso aí. Essa solidão tá te fazendo mal. Ela tá te prejudicando. E aí o que acontece? Você entra em uma depressão. Rogério, você tem alguma pergunta? No momento não. Tá, qualquer coisa você me fala aqui. Você sabe o que eu tô perguntando? Porque a gente conversa muito, né? E aí às vezes vem uns insights aqui. Às vezes sempre. Olha, que conversa boa. Quem gosta dessa solitude, ela acaba sentindo essa solidão também ou não? Por exemplo, isso é um exemplo meu. Eu gosto. Eu tô em contato com muita gente o tempo inteiro. Então, chega sábado e domingo e ninguém tem notícia minha. Ou eu tô trabalhando, ou eu tô dentro de casa que ninguém nem me vê. Só se for lá na minha casa e mesmo assim é um pouco difícil. Entendi. Mas eu não experimento essa solidão. A solidão não. Porque na hora que eu preciso, eu sei que eu tenho as pessoas. Agora, me explica se uma pessoa... Você tá conseguindo entender minha dúvida? Pode falar. Porque nem eu tô entendendo, mas tem alguma coisa na minha cabeça aqui. Então vamos pensar assim, por exemplo. Aí você precisa entender. Solitude é bom, solidão é ruim. Ok. Mas eu preciso entender que tem hora que eu preciso estar só. Por exemplo, se você tá o tempo todo no meio de muita gente, seja marido, filho, seja quem for, o tempo todo prestando, né, que é o prestativo, aí você tá o tempo todo, você não tem um tempo para você. Você não tem tempo para fazer um diário da gratidão, você não tem tempo para falar com Deus, você não tem tempo para ler um livro. Então a gente também precisa da solidão. Entendi. Porque é a hora que você vai se conhecer melhor, se conectar melhor com você. Mas aí a gente volta pro equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Você precisa dessa solidão, mas você precisa ir lá e voltar. É isso. Aí. Pronto. Exatamente. Era isso que eu queria te perguntar. Ai, que bom. Entendeu? Tá claro pra mim agora. Porque nessa solitude eu sinto essa necessidade, isso é uma necessidade minha, de ficar sozinha. Eu preciso, porque senão o barulho do mundo não me deixa tomar as melhores decisões. É um negócio muito forte isso. Por que isso acontece com você? Você trabalha no meio de muitas pessoas. Então, você está o tempo todo em contato com muita gente. Você entende o quê? Eu preciso de um tempo para mim. Para mim, isso aí. E aí você se isola das pessoas para recarregar suas energias, para estar pronta para as próximas tarefas no futuro. Então, é importante você ter esse momento de solidão. Diferente de você ser abandonada pelas pessoas. Que você está no meio de um monte de gente e quando você precisa, todos somem. Desaparece. Aí é diferente. Aí é a solidão do abandono. Ela não é boa. Não é agradável para ninguém sentir isso. Porque imagina, você que é o prestativo, tá ali pronto para todo mundo e quando você realmente precisa, as pessoas te abandonam. Então te fez mal. Entendeu? Esse é um sentimento que te faz muito mal, né? É uma energia positiva, ruim. Ela tá sendo ruim, né? Não é que ela é ruim de tudo, mas ela gera um sentimento ruim. Porque eu tô pronta para ajudar, mas quando eu preciso, ninguém me ajuda. Aí ela volta pro vitimismo. Exatamente. Então aí tem que ter um cuidado, né? Já que eu entendi isso, o que eu tenho que entender? Eu preciso de muitas pessoas em minha vida? Você conta quantos amigos você tem na palma das suas mãos. Verdade. Não é? Porque são os amigos de verdade, que tá naquela hora boa e na hora ruim com você. Você conta quem são esses amigos. Então eu entendo que tem aquele limite. Então eu não vou ser vítima, né? Igual você falou do vitimismo. Eu não vou ficar se vitimizando por tudo. Ai, porque eu faço tudo pra todo mundo e ninguém tá nem aí pra mim. Não. Eu vou entendendo que tem pessoas que são conhecidas. Pode estar no meu meio, mas elas não são aquelas verdadeiras amigas que quando eu preciso, ela não está do meu lado para me apoiar. Sim. Agora, eu te dei esse exemplo que no meu caso eu preciso da solitude e da solidão e com limites. Mas existem pessoas que não podem ficar sozinhas de forma alguma, que aí ela já entra nesse buraco achando isso? Existem pessoas que, por exemplo, estão num alto grau de depressão. Sim. Para elas ficarem sozinhas
é ruim. É até perigoso, né? Exatamente. Você entrevistou uma pessoa recentemente e ela mesma trouxe atenção que ela não podia ficar sozinha. Foi a Vana, já vai lá no episódio anterior. Isso. Eu vou falar nome porque ela falou aqui nessa mesa. Ela chegou a dizer assim, ó, eu precisei de pessoa para ficar comigo porque de repente eu poderia me jogar e me matar. Então ela estava o quê? Num alto grau de depressão. E aí ela precisava de marido, filho, aquela rede de apoio para poder não deixar que acontecesse nada de ruim com ela. Entendi. Então uma pessoa dessa, ela não pode ficar sozinha. Ela precisa de amparo o tempo todo. Inteiro. Você vê que ela chegou ao ponto de dizer, até as facas esconderam de mim. Proteção para ela, né? Estava protegendo. Porque ela não tinha noção do que ela estava realmente fazendo. Entendi. Então a pessoa em alto grau de depressão, acontece isso. Ela não sabe o que está fazendo, né? Não tem aquele raciocínio lógico do que está acontecendo. Essa questão de solitude para mim é tão importante, da solidão temporária, que, por exemplo, quando chega esses feriados de carnaval, nossa, eu falo, eu coloco a rica de livros, eu vou ler esses livros todos, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, no final eu faço quase nada livro. Mas tipo, eu me permiti também, mas é porque eu sei que ali eu não vou ter o trabalho que normalmente eu estou envolvida, mas eu amo o meu trabalho, eu amo estar com as pessoas, fique claro isso, quando você chegar e no meio de um monte de gente, eu amo fazer, mas para eu estar naquele nível que vocês me encontram, sempre sorrindo, sempre feliz, sempre pronta para receber essas pessoas, é porque antes eu tive meu tempo sozinha. É isso aí, você recarregou as suas energias, que é necessário para amanhã você estar lá com aquelas pessoas. É isso mesmo. Pessoas que se sentem assim isoladas, elas querem estar o tempo todo no meio das pessoas. Né? Então elas se sentem isoladas, elas se sentem abandonadas. Entendi. E aí ela se vitimiza cada vez mais, porque ela não sabe se cuidar. Aí entra a questão do autoconhecimento. Sim. As pessoas hoje, eu falo assim, que elas investem em muitas coisas, né? Por exemplo, toda semana investir em fazer uma unha, uma sobrancelha, se cuidar, isso é gostoso, isso é prazeroso. Sim. Aí você investe todo ano a fazer um check-up geral da sua saúde para saber como está. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: você já observou quantas pessoas procuram um psicólogo, procura uma ajuda emocional, né? Procura fazer uma terapia para ela se conhecer? Verdade. Não são poucas? Poucas. É por isso que a humanidade está adoecendo. Verdade. Agora, você me fez lembrar de uma outra autossabotagem. A pessoa que começa a fazer o cuidado, percebe que está melhorando e para. Isso é uma autossabotagem também. É uma autossabotagem. E ela não está se permitindo viver aquilo. Melhorar, né? Porque às vezes tem um ganho ali dentro, né? De ficar doente, ou ficar naquela situação, ou ficar na zona de conforto. Tem isso também. Porque às vezes as pessoas dão tudo pra ela, faz tudo pra ela, e pra ela tá gostoso. Ela não quer mudar, não quer virar a chave nessa questão. Mas também o que acontece? As pessoas aí, elas se paralisam, né? Entendi. E aí o que acontece? Ela não se permite. Acha que não merece. Você já ouviu falar do merecimento, né? Sim. Elas acham que não merecem ter aquilo, não merecem vivenciar aquela situação, né? Entendi. Não merece, por exemplo, ir num restaurante comer uma comida gostosa. E aí, com isso, ela acaba ficando lá quietinha no seu canto. Olha isso. E aí ela não floresce, né? Porque para mim florescer eu preciso me permitir. E o florescimento vai me trazer bem-estar. Nas terapias, a minha terapia é baseada na psicologia positiva. Eu não trabalho com doenças. Né? Tá com as histórias de guerra, né? Ficava sofrendo. Isso, não falo, por exemplo, essa depressão causou por causa disso, disso e disso. Eu não trabalho nessa questão. Sim. O que eu busco no meu cliente? Bem-estar. Ele tem uma dor, a gente entende que ele precisa ser tratado, ele me conta a dor. Aí eu pego essa dor, deixo ela aqui parada. Entendi. Só para você ter o norte, né? De onde Isso. Você vai. Aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar coisas boas. Me conta coisas boas que aconteceu na sua vida, no seu dia a dia. Por exemplo, eu tenho um casamento difícil. Me conta uma coisa boa que aconteceu no seu casamento. Como foi o seu dia do seu casamento? Como você se sentiu? Ela está resgatando memórias boas.
Entendi, porque é muito mais fácil a gente ficar trazendo essas... Como as pessoas têm falado muito hoje em dia sobre pensamentos intrusivos, né? Eles ficam aparecendo na mente, assim. Então é muito mais fácil você trazer os pensamentos intrusivos do que uma questão voltada mais para a positividade. Eu acredito que a positividade, ela precisa ser, muitas vezes... provocada, né? A gente precisa. Que é nesse formato, então. A gente vai em busca dessa positividade. É isso aí. Nessa questão dos sabotadores, dessa mentoria de 12 sessões, é o que a gente faz. Sim. Né? A pessoa, ela descobre qual é o sabotador dela. No entanto, em vez de ela focar no sabotador dela, ela vai focar em coisas que ela pode fazer para combater o sabotador. Ela vai começar a tomar ação e ela vai fazer um plano de ação. O que eu faço essa semana para mudar a minha vida? Igual eu te falei da questão, né, de humor. Preciso melhorar o meu humor. O que eu preciso fazer para melhorar o meu humor? Assistir mais um filme, ver coisas mais engraçadas, me permitir rir mais. Então, com isso, eu tô tomando uma ação. E aí eu tô saindo daquele estágio triste para um estágio bom, que é a diversão. Entendi. Entendeu? Então isso é importante. Hoje em dia as pessoas estão muito comum elas reclamarem muito, né? Por exemplo, se perguntar para você assim, conta 10 coisas ruins sobre você, você consegue numerar rapidinho. Agora a pergunta para você assim, vem falar 10 coisas boas suas. Entendi. Você começa a pensar para saber o que falar. Isso também é um exercício? A gente enumerar ali e elencar as coisas positivas que nos acontecem? A gente chama de diário da gratidão ou diário das bênçãos. Contar as bênçãos que você tem, né? Entendi. Por exemplo, seu dia hoje, quantas bênçãos você vai ter? Então, chegar no final do dia e enumerar essas bênçãos. Você vai entender que vai existir coisas ruins nesse dia. Mas quando você chegou no final, você disse, nossa, quanta coisa boa eu fiz, quanta coisa boa aconteceu. E, por exemplo, aí surgiu uma dúvida aqui em relação a essa... Vamos enumerar nossas bênçãos. Aí vão surgir as coisas ruins que aconteceram também. A gente escreve não, né? Pra perceber. Eu preciso... Pra ver assim, olha só, aconteceram mais coisas boas do que ruins. Ou não, ou esquece as ruins do lado mesmo. O que você acha que é mais fácil para você? Se concentrar nas coisas boas ou nas coisas ruins? Nas coisas boas. E o que você quer aumentar mais? As coisas boas. Então, o que é melhor eu fazer? Entendi. Tira o foco das coisas ruins, bom. Exatamente. Entendi. Então, você vai focar nas coisas boas que está acontecendo na sua vida. Sim. E, às vezes, o que acontece? Uma coisa ruim, ela te leva a um outro nível. Ele é necessário na sua vida às vezes, né? Sim. Por exemplo, como é que você vai para um outro nível se só tem oba-oba na sua vida? Verdade. Né? Por exemplo, você chegar aqui, você passou por algumas coisas. Você precisa tomar uma ação. Agora, se você só tá olhando o negativo... Aí vai pro negativo. E você não floresce. E aí, como eu falo, é muito mais fácil o negativo tomar conta do que o positivo. Que você não consegue falar. As pessoas precisam aprender a trabalhar as emoções boas delas. E algumas pessoas acham até errado elas se autoelogiar. Entendi. Você vê como é que chega ao nosso nível na nossa mente. Né? Por exemplo, a pessoa diz assim, você tá muito bonita. Aí você fala, muito obrigada, eu fico feliz que você gostou. As pessoas acham, não posso ficar assim. Porque você acha que, não, você tá querendo ser muito orgulhosa. Sim. Você tá querendo ser muito boazana. Mas não é, né? Não, ela te dá um elogio. É um reforço positivo. Exatamente. Receber aquele elogio maravilhoso que veio pra você. Às vezes, por exemplo, você tá lá fazendo uma matéria, uma pessoa fala, nossa, que matéria maravilhosa que você fez, me tocou. Como que você se sente? Eu choro junto de alegria. Você tá vendo? Sei que é real mesmo. Então, isso te tocou a melhorar mais nas próximas matérias. Agora você diz, que bom, mas não é bem assim, né? Não, você tá exagerando muito. É porque o nosso cinegrafista, o nosso editor é maravilhoso. Mas é verdade. Chegam a falar assim, por quê? Você não reconhece, você não se permite receber o elogio. Sim. Você tem certeza que você tem uma equipe te apoiando. Sim. Mas no momento o elogio chegou pra você. Então a gente precisa entender, eu me permito receber esse elogio. Porque faz parte do meu trabalho de crescimento. Você sabe o que eu faço? Eu recebo, não é isso, Rogério? Eu recebo, agradeço muito, mas aí eu transmito também pra eles, porque eu sei que nós somos 3, né? Um cordão de 3. de 3 dobras. É isso aí. Eu falava sobre essa parte do elogio, porque um dos problemas que a pessoa depressiva tem
de dificuldade de aceitar o elogio e de reconhecer, porque o elogio não é só para aceitar, é para reconhecer. Deixar a ideia viajar demais. Isso. A gente estava falando também sobre, aqui nos bastidores, sobre o reconhecimento desse elogio, né? Nossa, seu cabelo tá bonito. Menina, tá sujo. Não é assim que as pessoas fazem? É assim que as pessoas fazem. Até, igual a gente tava falando aí, né, da reportagem, né, de te elogiar e tal. E depois você pega também, aproveita, já passa esse elogio pra equipe, porque você entende que não é só você, né? Sim. E isso acontece muito. Às vezes você vai numa palestra, uma pessoa faz uma palestra bonita e você chega e elogia. Aí ela diz assim, olha, eu sou humilde. Como uma pessoa humilde, ela não diz pra você, mas ela caracteriza, né? Aí o que ela diz pra você? Ai, obrigada, mas isso aqui veio, né, por causa disso, disso e disso. Entendi. Ela não reconheceu. Por quê? Justificando. Ela acha que, como ela tem que ter a característica da humildade, aí ela acha que se ela receber esse elogio, ela não está sendo humilde. Tá indo contra o valor dela. Exatamente. Entendi. E não tem nada a ver. Por exemplo, você faz algo maravilhoso para servir a Deus, né? Aí você faz, você se empenha, aí ali você estuda, você pesquisa, porque você quer entregar o melhor para Deus. Aí a pessoa vem e te elogia. Aí você diz assim, olha, muito obrigada. Mas... Aí outro já fala assim, não, mas foi Deus que deu, foi Deus que me ajudou. Se não fosse Ele, eu reconheço que Deus me ajudou. Se não fosse Ele, eu não faço nada, né? Se a gente acorda, é a permissão dele. Então, eu elogio a Deus, no entanto, eu entendo, eu tenho parte nisso. Ele me capacitou para fazer isso. Exatamente. Você entende? Então, eu recebi o elogio. E tem pessoas que ela acha assim, não, eu não posso fazer desse jeito. Aí ela assim, não, só jogo para Deus. Então, eu tenho que ter equilíbrio. Eu também preciso de elogio. E é interessante que o próprio Deus, ele elogia a gente, né? Olha como que é tão interessante que Deus elogia, porque tem uma passagem na palavra que diz assim, ó, quão lindos são os pés dos que falam da palavra dele. A parte que você acha mais inferior sua é os pés. E Deus te elogia. Então, se Deus tira um tempinho para te elogiar, por que você também não pode receber o elogio? Fantástico. Não é? Então a gente tem que parar, pensar, ver como as nossas ações, as nossas atitudes estão influenciando a nossa vida, o nosso emocional. Quando a pessoa tem essa dificuldade em receber, então seria a crença de merecimento. Mas é porque ela também acredita que ela está doando pouco? Pode acontecer, mas na maioria das vezes é porque ela acha que se ela fizer isso, ela não demonstra a qualidade da humildade, né? E aí vem das crenças limitantes, porque ela aprendeu desde criança que quem só recebe o elogio, por exemplo, dessa questão que a gente tá falando da religião, é só Deus. Entendi. Aí ela aprendeu, não, mas todo elogio é pra Deus, porque tem uma parte da palavra que fala, né? Deus é digno de honra, glória e poder. E a gente sabe que ele merece tudo, né? Sim. Só que a gente também... Nós somos filhos dele. Merece, tá vendo? Como filhos dele. E você vê que é tão bonito da parte de Deus, que ele fala assim, ó, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então nós temos que imitar essas qualidades dele. Ele gosta de elogiar, e por que não? Eu não vou elogiar outra pessoa. Verdade. E enquanto você falava, eu lembrava também da questão de presente, por exemplo. A pessoa fala assim... o que você gostaria de ganhar de presente? Não, não precisa de nada, não. A minha filha, eu falei, meu Deus, que vergonha. A minha é assim. O namorado dela fala assim, o que você vai querer? Olha, eu quero isso, isso ou aquilo. E ele era a mesma coisa. Eu falava assim, gente, vocês dois, hein? Ela, mãe, ele me perguntou qual presente eu quero. Se eu posso escolher aqui, eu vou falar que não precisa. Você me ensinou isso, como é que eu te encontro? Porque eu fui crescendo, mostrando pra ela essas crenças de merecimento, de identidade, não sei o que lá. Aí eu falei, é isso mesmo, pode escolher, querida. E realmente a pessoa, não precisa nada não. Com medo de incomodar, né? Medo de incomodar, não merecimento, não se permite. E como não se permite, nunca vai à frente. Aí, muitas das vezes, você queria até dar um presente, tipo assim, melhor pra ela. Sim. Mas ela falou assim, não precisa nada não, você deixa pra lá. Nossa, entendi. Então você não permitiu que a outra pessoa te abençoasse. Nossa, verdade. É sério isso? E aí você olha, né, quantas coisas boas a gente ganha de Deus. E é só coisa boa, né?
tá impedindo a bênção de chegar. Ele só dá as coisas boas em nossa vida. Se você olhar o nosso planeta tão maravilhoso, né? E abundante, né? Exatamente. Não tem fim. Então, se ele me deu tantas coisas boas, por que eu vou oferecer qualquer coisa? E isso acontece o quê? Por que a pessoa às vezes quer oferecer e não recebe? Ela não se permite. Ela acha que ela não merece, né? E aí vem das crenças limitantes. Ela aprendeu lá atrás isso. E a gente tem como mapear também essas crenças, por exemplo? Tem como descobrir quais são. Né? Você tá falhando ali na crença de identidade, merecimento ou de... Tem outras, né? Tem muitas tem crenças. Várias. Nossa, tem muita crença. Aí entra a questão de você se conhecer. Aí entra a terapia. Entendi. Por isso que eu falo, as pessoas entendem assim, eu vou pra terapia, porque o que muitos falam há muitos anos em nossas vidas? Procura porque tá doido. Tá doido. Não é? Minha mãe falava isso. Exato. Eu não sou doida. Então, a crença limitante. Você entende hoje que não é verdade. Não é, importantíssimo. A terapia é para você cuidar do seu emocional. A terapia é para você cuidar, talvez, até de uma depressão que você está passando. A terapia é para você fazer uma mudança na sua carreira. Mudança de personalidade. Um relacionamento melhor. Então, ela vai te florir. Sim. Vai colocar cada coisinha no seu lugar, organizar, né? Exato. Depois da pandemia, você percebeu que as pessoas buscaram mais, que elas olharam mais para dentro delas? Elas perceberam que sofreram muito, né? Entendi. Então, elas entenderam que precisa de ajuda. Hoje em dia, a gente fala assim que as pessoas estão mais abertas a receber mais a terapia. Mas por quê? Elas foram trabalhando as suas mentes. Entendi. E as informações também estão muito mais expostas, né? Antes a gente não tinha tantas informações. Por exemplo, antigamente você não via médicos ir nas redes sociais falar de doenças. Você só encontrava doença, resolver só lá no consultório. Hoje em dia, quantos médicos excelentes vão nas redes sociais mostrar a causa dessa doença, como você combater. Então, as redes sociais, né? As mídias têm nos ajudado nesse sentido, né? Mais informação. Sim. Quanto mais você recebe informação, mais você tem autoconhecimento. Mais você sabe lidar com as suas emoções. E aí você vai combater os seus sabotadores. Verdade. Você lembra quando te encontrei lá, quando a gente se conheceu lá no evento? Eu falei, mulher, a gente precisa sentar para bater um papo, para mostrar para essas pessoas como é importante esse cuidado com a gente, porque muitas vezes a gente quer a mudança no outro, mas esquece de olhar pra gente, né? Então, a partir do momento que você fala assim, peraí, deixa eu cuidar de mim, e aí as coisas começam a mudar e florescer, como você mesmo falou. Florescer ao nosso redor, né? E as coisas começam a ficar mais claras. E que bom que tem pessoas, né nesse meio jornalista, para mostrar às pessoas assim, mais pessoas precisam saber. Mais pessoas precisam estar informadas, né? Sim. Assim como a gente tem muitas propagandas, as pessoas precisam se informar um pouco mais, né? E estar aqui falando um pouco desse assunto é ajudar mais pessoas que estão em casa precisando de ajuda. Porque às vezes uma palavra que a gente fala aqui faz sentido para a pessoa e ela começa a procurar essa ajuda. E eu acredito muito que isso é o transbordar na vida das pessoas, sabe, Nité? Porque levar informação e levar luz àquelas pessoas que precisam e não sabem por onde começar, porque às vezes elas não sabem. Não é porque não querem melhorar, não querem sair daquilo, é porque não sabem por onde começar. Não tem direção. Não tem direção. Então, quando a gente encontra um profissional com esse amor que eu tô vendo aqui na minha frente, sabe? Eu tô até emocionada quando a gente vê que a pessoa que se preocupa com a outra de verdade, e quer cuidar, aí você fala, agora eu tô segura e eu posso ir adiante. Isso é muito bonito. Mas muito obrigada, meu Deus do céu, por ter sentado aqui na minha frente, contado tantas coisas importantes. Me fala um pouquinho mais sobre os seus cuidados, como é que a pessoa te encontra, como que é feita essa abordagem. Me explica um pouquinho sobre o seu trabalho. Você me falou que são 12 sessões, né? Me fala Isso, um pouquinho mais. Autossabotagem, a gente faz 12 sessões, que são as mentorias, para que a pessoa venha a entender um pouco mais, se conhecer. Sim, individual ou em grupo, essas mentorias? Você pode trabalhar individual ou em grupo, né? Aí a pessoa ela vai decidir o que é melhor para ela, qual o desenvolvimento que ela tem, que ela quer na vida dela, no seu dia a dia. Hoje eu estou trabalhando muito online, né? As pessoas estão achando melhor não sair de casa, estar no seu conforto e receber o seu atendimento. Entendi. Então, quem desejar me procurar, o meu Instagram é o Piscine Teia Lisboa, e também o meu contato é o 27 988 68 7651.
Lá eu posto vídeos, eu dou algumas dicas, né? Lógico que nas sessões você vai aprender muito mais. Tem também, como eu me formei analista das forças de caráter, já é uma outra mentoria, onde ajuda as pessoas a entender essas forças que a gente conversou aqui, mas ela poder saber onde usar essas forças, seja para desenvolver na sua carreira profissional, seja no seu relacionamento, na sua vida pessoal e em outros campos da sua vida. E às vezes a pessoa quer a terapia para ela individual, crescer, né? A gente faz também essa terapia de forma individual para atender esse paciente. Sim, e o interessante é que você não fica a vida inteira, né? Você tem um começo, meio e fim, você vai desenvolver ali, olha, nós estamos sentados aqui hoje para desenvolver essa parte. Aí finalizamos, vamos agora para outra, a gente vai percorrendo esse caminho juntos. E, por exemplo, a pessoa chega lá para você, qual é a melhor indicação? Começa pelos sabotadores ou começa pelas forças? O que você indica nesse caso? Primeiro, a pessoa precisa se conhecer, o autoconhecimento. Então, a primeira coisa que eu indico para o meu paciente, vamos primeiro se conhecer, vamos fazer várias sessões de terapia para você se conhecer. Tá. Aí você está pronta para o próximo nível. Agora eu preciso combater os meus sabotadores. Aí a gente vai poder ajudar a combater os sabotadores. E aí depois fortalece, traz as forças. As forças, exatamente. Gente, que incrível isso. Rogério do céu. Olha isso. Missão cumprida, gente, porque é muito bom mostrar para as pessoas que tem esse caminho. Muito obrigada. Tem algo que a gente não falou que seria muito importante também, Nitéia? Sobre o seu trabalho, sobre essa questão mesmo das forças ou dos sabotadores? Você acha que a gente não abordou que seria interessante a gente falar um pouquinho mais? Aqui a gente falou de algumas forças, né? Como eu te falei, assim, para falar de todas, que são 24, é difícil, né? Primeiro a gente tem que sentir para a pessoa, faz o teste. Por meio do teste ela vai conseguir entender as forças direitinho dela e como ela vai desenvolver, né? Aí só por meio, né, fazer ali as sessões que ela vai conseguir compreender um pouco mais. E por mais que você faça, por exemplo, o QP, que é o teste do consciente da mente, né? Positividade da sua mente. Aí você faz o teste, só por meio dele eu já sei quais são meus sabotadores. Basta? Não basta. Não basta. Então as pessoas precisam entender, só fazer o teste não é o suficiente. Eu preciso de ferramentas e eu preciso ser guiada. E aí a gente vai guiar a pessoa nesse processo de transformação na vida dela. Entendi. Perfeito. Muito, muito obrigada. Agora, Nitéia, olha para essa câmera e deixa um recado para essas pessoas, um recado do coração, como eu costumo falar, para as pessoas que nos acompanharam até aqui. Eu agradeço o convite, tá? Foi um prazer muito grande, né? Poder, assim, tá falando um pouco mais desse assunto. A dica que eu dou para as pessoas é tirem um tempinho para se cuidar. Cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos. Não entenda que você precisa deixar tudo para lá ou passar a mão em tudo. Você precisa se conhecer para saber lidar com você e com as pessoas à sua volta. Eu sempre digo assim, quanto mais eu me conheço, mais eu respeito as pessoas que estão ao meu redor. Então eu preciso me conhecer para me respeitar e respeitar as pessoas. E uma coisa que eu falo muito importante, a gente precisa aprender a dizer não. Isso salva a minha vida e as vidas das pessoas que estão à minha volta. Então, se eu quero me desenvolver, eu preciso aprender a dizer, aqui chega para mim, é o meu limite. Eu me respeito. E ao mesmo tempo eu ajudo a outra pessoa a florescer, porque ela entende que nem tudo é do jeito que ela quer. E quer aprender mais, aí só seguir a gente nas redes sociais. Gente, que linda, olha isso. Nitéia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu continuo lá te acompanhando. E você já sabe que eu tenho um escolhido aqui, né? Olha, eu tô encantada e eu já pensei em algumas pessoas aqui para enviar o vídeo. Aí eu vou voltar com aquele pedido pro pessoal que nos acompanhou. Se você acha e acredita muito que este vídeo, que a nossa conversa fez sentido para você, ou que a gente pode ajudar mais uma pessoa, mais 2 pessoas, mais 3 pessoas, mais 4, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e lembra que você não está sozinho, a gente tem pessoas capacitadas que o Papai do Céu coloca neste mundo para ajudar a nos guiar. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pelo seu carinho, estar aqui com a gente. E você que nos acompanhou até agora, você já sabe, né? A gente vai ter outros episódios lindos do nosso Supercast. Rogério, muito obrigada. Eu tô sentindo falta de falar
Obrigada, Leandro, que nossos videozinhos não estão mais aqui. Mas muito obrigada a você que nos acompanhou e até o nosso próximo episódio.